E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos. Esse vídeo é feito com patrocínio do OneFootball, que é um aplicativo extremamente completo, tem tudo sobre futebol, notícias, estatísticas, vídeos, transferências, as transmissões do campeonato alemão, né, a Bundesliga que voltou nesse final de semana. O OneFootball tem uma novidade chamada Head to Head, que é uma ferramenta que analisa os resultados de um confronto considerando até 5 anos para trás, para te entregar ali um retrospecto, um placar provável, o que pode te ajudar, por exemplo, nas apostinhas esportivas. Mas essa é apenas uma nova funcionalidade do aplicativo, porque todo aquele conteúdo extremamente completo segue presente lá no OneFootball, que é um aplicativo totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS, e o link para você baixá-lo está aqui na descrição do vídeo. A bomba dessa segunda-feira é que a Federação Mineira de Futebol confirmou a mudança na data do clássico entre Cruzeiro e Atlético. A partida será no dia 13 de fevereiro, uma segunda-feira, às 8 da noite no Independência. E é importante pontuar que mudou tudo, né? Porque o jogo até então estava marcado para o dia 12 no Mineirão, às 19 horas. Já estava errado em ser domingo à noite, né? Horário de clássico mesmo tem que ser ali domingo, 4 da tarde, no máximo 5 horas. É aquele horário beleza para todo mundo ir no jogo, poder ir embora numa boa também, chegar em casa inteiro para trabalhar na segunda-feira. Já tava bagunçado, mas os caras resolveram levar para outro nível. E vocês sabem por que o jogo não pode ser no próprio domingo lá no Independência em vez de ser no Mineirão? Porque já tá marcado para a Rua Pitangui, né, que é a principal rua de acesso ao estádio, um bloco de carnaval no domingo, tá? Então o jogo não vai poder acontecer lá no domingo, porque terá o bloco de carnaval. Então tiveram a brilhante ideia de botar o principal jogo da primeira fase do Campeonato Mineiro entre os dois maiores clubes do estado numa segunda-feira, 8 horas da noite, num estádio pequeno. É importante destacar que essa mudança foi solicitada pelo Cruzeiro, não foi a Globo, não foi a Federação Mineira, não foi a Minas Arena, muito menos o consórcio que gera o Independência, foi o Cruzeiro que solicitou a mudança. Aparentemente a relação entre Cruzeiro e Minas Arena tá péssima, tanto que a gente vê nas redes sociais da Minas Arena eles dando constantes alfinetadas no Cruzeiro, né? Pegando recortes de falas de jornalistas, fazendo umas publicações de duplo sentido em um tom jocoso, ridículo. Parece que realmente a gestão do Mineirão de rede social é feita por alguém de 12 anos. E eu sei que o problema na utilização do Mineirão não é apenas por causa da Minas Arena. O Cruzeiro também tem a sua parcela de culpa. É só a gente lembrar que o Cruzeiro, por aquela briga desde 2013, quando a Minas Arena facilitou um acordo com o Atlético, o Cruzeiro ficou anos sem pagar, tanto que depois o contrato foi rescindido e hoje o Cruzeiro tem uma dívida muito grande com a Minas Arena. E me passa a impressão que justamente essa dívida tem sido pivô de boa parte dessas retaliações que a Minas Arena está fazendo ao Cruzeiro, essas alfinetadas, esse comportamento ridículo, porque todo mundo sabe que o Cruzeiro está no meio de um processo de recuperação judicial. Não sabemos quando isso vai acontecer, nem se vai ser aprovado, mas o Cruzeiro está tentando fazer essa recuperação. Se o processo for aprovado, entra inclusive a dívida que o clube tem com a Minas Arena. Então o valor que o Cruzeiro terá que pagar à Minas Arena será bem menor do que o valor original da dívida. Isso não é exclusividade da Minas Arena, vai acontecer com boa parte dos credores. É esse o princípio base de uma recuperação judicial. É uma associação, no caso do Cruzeiro, né, do Cruzeiro Esporte Clube, dizendo: não tenho condição de pagar as dívidas, mas se for proposto um plano com alguns descontos, eu posso me organizar e dar um jeito. E eu já falei sobre isso outras vezes, mas vamos nos repetir. É muito interessante como não tem um parlamentar sequer, um representante que foi eleito pelo povo, para ter uma curiosidade de falar assim: e se a gente desse uma olhada nesse contrato que foi feito entre o governo do estado e a Minas Arena lá atrás? Porque é um contrato que parece que a Minas Arena não tem nenhum tipo de obrigação, eles não têm que cumprir nada, o governo tem que fazer repasses, não existe nenhum tipo de contrapartida. Que raio de contrato é esse que só beneficia um lado nessa história? Será que não tem nada de errado aí? Será que não tem nenhuma irregularidade? Porque assim,
o cheiro é de que pode ter alguma coisa. Não estou afirmando, não sou advogado, não tenho conhecimento, mas custava alguma coisa investigar? E esse contrato ele é extremamente nocivo para o estado de Minas Gerais, tanto que o próprio governador já manifestou o interesse de que houvesse uma mudança, de que o Cruzeiro, por exemplo, assumisse a gestão do estádio, né? Justamente porque precisar fazer os repasses independente de ter evento ou não, é algo que onera muito o cofre público e, consequentemente, o bolso de todos nós. Até porque se você mora em Minas Gerais, de forma direta ou indireta, a Minas Arena está utilizando um espaço que é seu, que é nosso, tá? O Estádio Mineirão, ele está numa concessão da Minas Arena, mas ele continua sendo de propriedade do governo do estado. Ele é de propriedade de todos os mineiros. E por que é que os interesses dos mineiros nunca são respeitados? Porque a Minas Arena está fazendo uma gestão muito ruim do estádio. Isso não começou hoje, tá? Se a gente observa as questões de segurança, os constantes furtos, roubos, todo tipo de absurdo que acontece no Mineirão, ninguém nunca é punido, não acontece nada. Tem um monte de câmera naquela porcaria de estádio pra quê, né? Isso não é só jogo de futebol, em show também acontece bastante. Quando a gente pensa do lado esportivo, Mineirão, um estádio de futebol, né? Ele foi construído para isso. Quantas vezes a gente reclama que o gramado do Mineirão tá uma porcaria? E eu acho muito bizarro que esse espaço público que é nosso seja tão maltratado há tanto tempo e não exista nenhum tipo de fiscalização, de regulamentação. Assim, é tudo precário no Mineirão, ninguém tá nem aí, ninguém faz nada. Tipo assim, e aí, cara? O governo, a Assembleia, vai ficar todo mundo de braço cruzado? Cadê o Ministério Público? Enquanto seguem essas rusgas, né? Entre Cruzeiro, Minas Arena, Federação Mineira, de vez em quando entra a Globo na história, essa bagunça toda aí, quem se ferra na história é a gente, né, cara? Porque olha só esse início de temporada do Cruzeiro aí no Campeonato Mineiro, e isso vale até pra gente analisar o produto Campeonato Mineiro. Primeiro jogo nosso, foi lá em Patrocínio, beleza, mas aí a galera fala assim, a Federação Mineira está cuidando do gramado há não sei quanto tempo. Aí você olha, tem lugar no gramado que a bola some. O principal jogo da primeira fase do Campeonato Mineiro vai ser disputado numa segunda-feira, 8 horas da noite. Um péssimo horário, especialmente para quem vai trabalhar no outro dia, né? Mas um péssimo horário de jogo de futebol, gente. O clássico Cruzeiro e Atlético numa segunda-feira, assim, não tem cabimento. Será que não dava para passar esse jogo para outra rodada? Para depois do Carnaval, por exemplo, o calendário está extremamente tranquilo nesse início de temporada. Os times estão jogando uma vez por semana. Precisava mesmo ser feita essa modificação para uma segunda à noite? O próximo jogo do Cruzeiro, estreia em casa na temporada, vai ser o quê? Num sábado, 10h30 da manhã. E também não vai ser no Mineirão, vai ser no Independência, né? Mais uma vez jogando lá no Horto. Na terceira rodada, Cruzeiro e América, é um clássico, ainda que não seja o principal clássico do campeonato. Dois times de Série A. O jogo vai ser em Brasília, nada contra Brasília, mas o nome dessa porcaria não é Campeonato Mineiro, Brasília não tá em Minas. Até existe Brasília de Minas, né? Se o jogo fosse lá, inclusive faria mais sentido, mas vai ser realizado lá no Mané Garrincha, que é em Brasília, lá no Distrito Federal. E a Minas Arena já deixou bem claro que no primeiro jogo da final do Mineiro, independente dos envolvidos, se precisar do Mineirão não vai rolar, porque vai ter um show do Gustavo Lima na data, tá? Então assim, gente, virou um escárnio, é ridículo. Ô Emerson, mas e o tal do estádio em Betim? Ninguém fala sobre isso há meses, não temos nenhum tipo de novidade, e mesmo se caminhasse alguma coisa nesse sentido, o estádio de Betim não existe, né? Ele precisaria ser construído com obras de mobilidade, então seria uma solução para médio e longo prazo. A curto prazo tem que resolver essa situação com o Mineirão. Como vai ser feito isso? Não sei. Tá bem nítido que falta sim boa vontade por parte da Minas Arena, e é claro que o Cruzeiro não é santinho nessa história, é claro que todo mundo precisa ceder alguma coisa para que se chegue a um acordo, né? Mas não pode ficar só o Cruzeiro cedendo como normalmente acontece. Imagino que a postura da Minas Arena vai precisar mudar a partir do momento que a Arena Cu de Zebra ficar pronta, né? Porque aí o Atlético Mineiro não mandará mais os seus jogos no Mineirão, será apenas o Cruzeiro, e segundo o possante Samuel Lloyd, 80% da arrecadação do Mineirão é a partir dos jogos de futebol. Então, se vai cair tanto a arrecadação assim, como é que vai ser feito esse negócio? Eles podem abrir mão dos jogos do Cruzeiro também? E aí, será que o governo de Minas vai se coçar? Porque se não entra o dinheiro a partir dos eventos, tem que entrar o dinheiro a partir de repasses do Estado. E aí, como é que vai ser feito alguma coisa? Vamos trabalhar, galera? Enquanto isso, nós torcedores seguimos aí engolindo todo tipo de sapo possível, né? E jogando provavelmente no Independência, nos dias e nos horários que for possível, que não tiver um show, um baile de carnaval, um rolezinho na
na praça ou qualquer coisa do tipo. O atacante Gilberto já está em Belo Horizonte para realização de exames médicos e assinatura de contrato. Ele até tem chance de estrear na próxima rodada, caso a documentação fique pronta e o nome esteja no bid até sexta-feira. É claro que depende também da condição física, né? Mas o Gilberto jogou um amistoso pelo Al Vazel já nessa temporada, então acredito que ele está num nível físico bem adequado, não deve demorar muito a estar em campo. E assim, gente, eu acho que o primeiro ponto da contratação do Gilberto é o seguinte: ele quis jogar no Cruzeiro, tá? Essa é a coisa mais importante para um jogador dar certo aqui. Ele quis vir. A partir daí a gente tem que entender a questão de readaptação. Ele passou um ano jogando num campeonato muito menos exigente fisicamente, então talvez ele sinta um pouquinho nos primeiros jogos, mas eu acho que tecnicamente o Gilberto vai nos ajudar, ele tem qualidade, quase 200 gols na carreira, inclusive eu estou fazendo um vídeo sobre ele, com muitos gols, lances, trajetória de carreira, tá muito legal, acho que estará no ar amanhã. E só para pontuar alguns detalhes sobre o jogo de sábado, né, que o Cruzeiro venceu o Patrocinense por 2-1 e eu acho que tem alguns jogadores que vale a pena a gente fazer um parêntese. Nicão, não apenas por ter feito o primeiro gol do Cruzeiro na temporada, seu primeiro gol com a nossa camisa, foi legal ver a movimentação do Nicão e o fato de que ele parece estar fisicamente melhor do que estava no São Paulo. É muito cedo pra gente cravar qualquer coisa sobre ele ou sobre qualquer jogador, mas é um cara que tem qualidade técnica, mostrou isso no Atlético Paranaense em algumas temporadas e acho que se o Nicão conseguir ficar livre das lesões, é um cara que vai nos ajudar bastante na temporada e foi até bem emocionante, né? Ele dedicando o gol pra mãe já falecida, que nas palavras dele foi quem o fez ser cruzeirense. Foi muito bacana, pra quem não viu essa entrevista, tem lá no site do Globo Esporte. O Ian Lucas eu acho que também vale uma menção positiva, apesar de ter sido o principal responsável pelo gol que nós sofremos. Foi o Ian que perdeu a bola, né? Foi desarmado, na sequência o Patrocinense faz o gol, mas estava até pegando estatísticas dele. O Ian tentou 51 passes no jogo, tá? Passes curtos. Ele acertou 50 e errou 1. Para quem fez a sua primeira partida no profissional do Cruzeiro, esses números são relevantes sim. Inclusive o Martim Varini elogiou ele na coletiva, né? O Varini foi quem ficou à beira do campo porque o Pessolano estava cumprindo suspensão. Falou da personalidade dele, que ele jogou, que chegou na frente para finalizar. É claro que o Ian precisa melhorar em alguns aspectos. Na marcação, por exemplo, ele fez mais faltas do que roubou bolas, né? Então é um aspecto que precisa melhorar, mas ele mostrou personalidade. Vamos ter calma com o garoto, que ele tem talento sim. Sobre o Matheus Vital, que saiu machucado da partida, até o momento o Cruzeiro não informou a situação, se houve alguma lesão mais importante ou não. Seguimos aguardando e torcendo para que logo ele esteja 100%. E o meia João Paulo está de saída do Cruzeiro. Segundo Samuel Venâncio, ele será emprestado ao CRB até o final da temporada 2023, quando também termina o seu contrato com o Cruzeiro. O meia jogou 16 vezes, fez 4 gols e deu 2 assistências com a nossa camisa. Eu acho que o João Paulo poderia ser um jogador útil para o Cruzeiro, até considerando que ele tem experiência de Série A, né? Entre 2019 e 2021, ele jogou, salvo engano, 64 partidas na primeira divisão nacional, marcou 9 gols. Eu acho que é um jogador que tem qualidade para pelo menos compor o elenco. Mas ele não joga desde abril, né? Quando sofreu aquela lesão muscular, passou por cirurgia, há muito tempo não entra em campo. E o Pessolano e a comissão técnica estão avaliando esse jogador há alguns meses, né? Já tem um tempo que ele voltou da lesão, fez o trabalho físico, parece estar plenamente recuperado, mas nem foi relacionado para o primeiro jogo, está realmente fora dos planos e vai jogar no CRB. Então, paciência, né? Se a comissão avaliou, considerou que o jogador não seria interessante, que o João Paulo siga sua carreira e seja feliz em outro lugar. A passagem dele pelo Cruzeiro foi muito atrapalhada por essa lesão, mas não foi ruim, tá? O João Paulo não estava jogando mal quando estava em campo, pena que jogou muito pouco. E o Edu estreou pelo Diba nessa segunda-feira e marcou um gol de cabeça. No entanto, seu time tomou a virada, perdeu por 2-1 e caiu para a lanterna do campeonato dos Emirados Árabes. O Pedro Castro também estreou e jogou os 90 minutos. E eu tô falando sobre esses dois atletas apenas porque eles ainda pertencem ao Cruzeiro, né? Tanto Pedro Castro quanto o Edu estão emprestados até o meio do ano ao Diba e podem ser comprados ou retornar ao Cruzeiro a partir de julho.
Torço muito para que eles joguem por lá, joguem bem, sejam comprados e para que o Diba dê uma acordada para cuspir aí, porque o time é ruim, viu? Meu Deus do céu, lanterna do campeonato agora. Esse jogo de hoje foi justamente contra o outro time que era uma porcaria também, né? Dois times que tinham apenas 4 pontos. O Edu até fez o gol, eles abriram o placar, mas tomaram a virada e caíram então para a última posição. Eu encerro esse vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!